Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre as primeiras noções para a utilização do software Scilab. Na nossa primeira aula nós vimos uma visão geral sobre softwares livres e sobre o Scilab e seus aplicativos. Vimos ainda algumas funções básicas para manipulação de matrizes, de vetores, para a inserção de alguns dados numéricos no Scilab. E esta segunda aula nos apresentará noções de resolução de equações polinomiais e sistemas de equações lineares, algumas funções de entrada e saída de dados no Scilab e alguns exemplos de comandos úteis para a elaboração de gráficos. Polinômios e equações lineares. O Scilab nos permite criar polinômios a partir do comando poly, seja ele a partir dos coeficientes que eu tenho para minha variável em diferentes graus, seja pela definição das raízes do polinômio que eu quero. Além disso, ele me permite, a partir do comando roots, encontrar as raízes do meu polinômio. Então, nós vamos criar um polinômio h, e para criar esse polinômio eu preciso passar, no mínimo, 2 argumentos. Um primeiro argumento, que é um vetor. Esse vetor, ele pode conter os coeficientes do polinômio que eu quero, ou ele pode conter as raízes desse polinômio. Então, eu vou escrever esse vetor, defino qual é a variável do polinômio, nesse caso x, e aí, por fim, eu tenho o último argumento que pode ou não ser definido. Se eu omito esse argumento, ele vai usar o que a gente chama de padrão do Scilab. O que é o padrão do Scilab para a função poly? Ele considera que esses números que eu passei são os coeficientes do meu polinômio. Se eu não defino nada, ele vai criar um polinômio com esses coeficientes. Se eu defino coef, são os coeficientes. Se eu defino roots, e nós veremos isso posteriormente, ele vai usar isso como as raízes do polinômio e criar um polinômio que tenha essas raízes. Então, nesse caso, é importante eu entender que eu vou passar os coeficientes na ordem decrescente, ou seja, do menor expoente, no caso 0, para o maior expoente. É importante que, se por acaso não há um termo para algum expoente de x, por exemplo, o termo quadrado não existe no seu polinômio, você precisa incluir o 0 no local que deveria ser o coeficiente do termo quadrado. Por quê? Porque o Scilab entende número de argumentos. Ele entende que um polinômio de grau 4, ele precisa ter 5 argumentos. 4 argumentos para cada um dos x, x4, x3, x2 e x1, e um argumento independente, ok? Então, não se esqueçam, não há o termo, eu preciso colocar o 0, ok? Aqui, então, se eu usar o comando roots, eu consigo definir quais são as raízes desse polinômio que eu criei, ok? Se eu trabalho com o mesmo comando anterior, só que o último argumento, no lugar de coef, eu coloco roots, ele cria um polinômio que possui as raízes menos 6, 11, menos 6 e 1. Então, ele cria um polinômio de grau 4, onde a raiz menos 6 ela é duplicada, ok? Eu posso ainda trabalhar com o Scilab para a resolução de sistemas de equações. Nesse caso, nós precisamos trabalhar na forma de matrizes. Então, eu vou definir a minha matriz A, que são dos coeficientes, a matriz B, que são dos termos independentes, lembrando que são equações lineares,
e eu tenho 3 possibilidades para resolver, usando a inversa, tá? Onde então a minha solução W1 é inv A vezes o B, certo? Isolando ali o meu W. A W2 é A dividido por B, divisão contrária, ok? Então, na verdade, B dividido por A. E o terceiro comando linsolve, que é a resolução do próprio Scilab. Então, nós vamos definir, lembrando no nosso comando CLC que foi visto na última aula, onde eu vou limpar a minha tela. Então, eu vou primeiro definir a minha matriz A, lembrando que eu tenho 2x mais 3y menos 5z é igual a menos 7. Então, os coeficientes, nesse caso, o 2 multiplica o x, o 3 multiplica o y, o menos 5 multiplica o z. Eu tenho ainda 6, menos 2 e 1 na segunda equação, e eu tenho 1, 3 e menos 1. Fica aí definida a minha matriz de coeficientes. Eu tenho o vetor B, que deve ser um vetor coluna, certo? De menos 7, 5 e 4. E aí eu tenho 3 possibilidades de resolução, utilizando a inversa, e aí ele me dá a solução 1, 2 e 3. A solução que eu chamei de W2, usando a divisão invertida, então seria o B dividido pelo A nesse caso, certo? E o W3, o linsolve, onde eu passo a matriz de coeficientes e a matriz de termos independentes. Notem que o linsolve, ele me dá uma solução diferente das demais, tá? O linsolve, ele encontra todas as soluções que esse problema pode ter. Porém, ele vai me apresentar, nesse caso, uma solução e todas as outras são linearmente dependentes dessa solução, ou seja, são múltiplos desse vetor, desse conjunto de números que eu tenho, ok? Então, ele sempre me dará essa possibilidade. Se eu entrar no help do meu linsolve, nós podemos verificar aqui, então, que ele tá me dando, ele me computa todas essas soluções, tá? Ele me mostra uma solução particular e ele me mostra soluções linearmente dependentes dessa outra solução particular que eu chamei de x0, no nosso caso, do nosso exemplo W3. Então, na verdade, se eu multiplicar todo aquele vetor por um número, tá? Eu continuo mantendo aí aquelas igualdades, eu posso ter diversas soluções possíveis para esse sistema de equações, tá certo? Façam o teste depois e verifiquem isso. Outras possíveis soluções, por exemplo, a solução W2 e W1 é o meu vetor todo multiplicado pelo menos 1, tá certo? Uma parte importante é conseguir informar dados que o Scilab necessita para resolver os nossos problemas. Outra parte muito importante da programação no Scilab é conseguir exportar os dados que o Scilab calcula em alguma rotina. Então, eu preciso compreender quais são as ferramentas que eu tenho para essa entrada e saída de dados e quais são adequadas para cada tipo de dado que eu quero transitar entre o Scilab e o usuário. Então, aqui eu fiz um resumo de algumas funções de entrada no Scilab, tá? Que são muito comuns. Nós faremos alguns exemplos direto da tela do Scilab para isso. Mas é bom ressaltar a diferença entre elas. Então, eu tenho, por exemplo, a função input, ela permite que você
crie uma mensagem para o seu usuário e o usuário verá essa mensagem no nosso console e poderá informar os dados que você solicitar. É importante saber esse tipo de função, tá? Essa função interativa que nós chamamos, como nós temos, por exemplo, a S-Dialog, tá? XM-Dialog, que usa caixas de diálogo com o usuário. Embora nós possamos fazer uma entrada direta sem necessariamente fazer esse diálogo com o meu usuário, né, informar mensagens para ele, mas quando nós criamos um programa, um código, cujo objetivo é que ele seja democrático, se eu quero, por exemplo, criar um código para calcular propriedades termodinâmicas de um gás, o ideal é que as pessoas, mesmo que não entendam a programação do Scilab, elas também consigam utilizar o seu código. Então, para esse tipo de programa, é importante eu saber funções de entrada que sejam interativas, que o meu usuário não precise ficar procurando no meu código onde ele vai inserir determinado valor. Ele pode fazer isso via teclado, em uma caixinha de diálogo, e a gente utilizar desses valores para os cálculos, tá certo? Então eu chamo aí muita atenção para as funções que tem o X antes, que usam justamente essa caixinha do Windows de diálogo, ou ainda o input, tá? Que permite essa entrada. Eu tenho ainda o scanf, que ele converte dados de entrada formatados em entradas padrão, aí para eu trabalhar, por exemplo, com arquivos, tá? Eu posso usar também o read, que é a leitura do meu arquivo, na forma de matrizes, então uma tabela do Excel, por exemplo, pode ser lida a partir do comando read e informar valores para o Scilab, tá certo? Nós vamos fazer alguns exemplos. Então, limpando aqui a minha tela, eu posso trabalhar, por exemplo, com a minha variável A. Eu quero que a minha variável A, ela seja uma matriz fornecida pelo usuário, tá? Então, forneça a matriz A. Nesse caso, então, o meu usuário vai receber na tela a mensagem de que ele precisa entrar com o valor de uma matriz para que o Scilab possa executar os cálculos. Lembrando que essa primeira linha, tá, onde eu digitei a informação do input, ela estará dentro de um código, ela não estará no console do Scilab. Então, o meu usuário vai receber única e exclusivamente essa informação. Forneça a matriz A, tá? Ele não verifica onde eu defini que A é igual a input e a minha mensagem, tá ok? O usuário ele vai precisar ter uma ideia da linguagem que o Scilab utiliza, porque ele precisa definir uma matriz no formato que o Scilab considera. Então, ele precisa ter um certo conhecimento em relação a isso, ok? O input, ele não fica exclusivo a valores numéricos. Ele também pode receber, por exemplo, uma cadeia de strings, tá? Então, eu posso definir, por exemplo, nome. A variável nome vai receber, então, qual é o seu nome. O meu usuário vai digitar isso. Isso precisa vir também na forma como o Scilab aceita, tá? E aí ele consegue trabalhar com isso, ok? Eu tenho algumas funções de saída no Scilab que também são importantes. A primeira dela na verdade, é uma inibição da apresentação de resultado após a execução de instruções, que é o ponto e vírgula. É quando a gente coloca o ponto e vírgula e eu não preciso ficar sempre tendo aquele retorno do que o comando está fazendo. Nós já vimos isso anteriormente, tá? E o ponto e vírgula nos nossos códigos é muito utilizado, justamente porque eu vou usar outras funções de saída para informar os resultados que eu acho importante. Então, resultados intermediários, valores intermediários, eles não serão apresentados a não ser que você solicite, tá? Pelo próprio Scilab. Eu tenho ainda a função disp,
é muito importante. Ela mostra um objeto na tela do Scilab, mas ela não mostra, quando você pede, por exemplo, para mostrar a variável disp(x), ela não me mostrará que aquele valor é o x. Ela me mostra única e exclusivamente o valor. Você não consegue criar uma frase, por exemplo, o valor para x é tal valor, ok? Ele simplesmente vai mostrar o valor. É importante, mas em termos de organização e de tornar um programa, né, um executável mais familiar para o usuário, não é um comando muito bom para ser utilizado. Eu tenho ainda o comando file, que seleciona e gerencia um arquivo, tá, de dados de saída. O write, ele escreve resultados na forma de um arquivo formatado, da maneira como você achar melhor, tá? Esse formato você pode definir. O print, ele imprime variáveis de um arquivo. O mprintf, talvez seja um dos que nós mais utilizaremos, ele converte, formata e escreve dados na janela principal do Scilab, tá? Eu tenho ainda outras opções, que é o mfprintf e o msprintf, que também converte, formata e escreve dados, mas para um arquivo específico e na forma de uma string. Então, nós vamos mostrar agora alguns exemplos do uso de funções de saída para o Scilab. Eu tenho aqui definido uma variável A e uma variável B. O disp, ele permite com que eu faça operações também dentro do próprio argumento que eu preciso passar para esse comando, tá? E ele me retorna esse valor. Quando eu coloco ponto e vírgula, o disp não deixa de me retornar o valor, porque senão ele não está sendo executado. A função dele é justamente retornar esse valor no console. Então, o ponto e vírgula, ele não omite o resultado da execução do disp, ok? Eu tenho ainda um comando que eu não citei, esse comando na nossa explicação, mas eu vou apresentá-lo a vocês pelo seguinte: muitos códigos ainda utilizam esse comando, tá? Que é o comando printf. O printf, ele me permite escrever uma frase, escrever um conjunto, né, de caracteres para que o usuário receba aquela informação numérica dentro de um contexto, tá? Ele é muito semelhante, hoje ele já foi substituído pelo mprintf, tá certo? Nesse caso, os argumentos dele são o seguinte: resultado /n, que é um comando para que eu pule a linha, tá? A é igual a porcentagem f. Onde eu tenho porcentagem f, ele vai substituir pelo valor do segundo argumento que o comando recebe, que é o valor de a, certo? Então, nesse caso, ele escreve esse conjuntinho de caracteres que eu tenho aí, essa frasezinha, resultado é tal, certo? O mprintf é bem parecido com isso. Então, vamos colocar o resultado da multiplicação Então, o resultado da multiplicação entre A e B é A vezes B, certo? Ok? Eu tenho ainda o msprintf, que me permite escrever também dessa maneira, só que lembrando, ele escreve isso no formato de uma string, então eu não consigo depois converter isso no formato numérico, certo? O que é o formato de um string? Nesse caso aqui, eu preciso passar os valores de A e de B. Vejam que está entre aspas, tá? Isso é um string. Seriam caracteres e não valores numéricos, ok? Nós temos ainda alguns comandos específicos para a criação de gráficos. Então,
nós queremos criar um gráfico no Scilab onde eu calcule o seno e o cosseno de x, sendo x um vetor de 0 até 10π, com incremento π sobre 500. Então, nós vamos utilizar alguns conceitos da aula anterior para a criação do vetor e os conceitos gráficos com o comando plot para criar esses dois vetores, certo? Esses dois gráficos a partir desse vetor. Então, eu vou criar o vetor x. Eu vou criar o meu vetor x, que vai do 0 até o π, até o 10π de π sobre 500 até π sobre 500. Eu vou colocar um ponto e vírgula porque esse é um vetor muito grande, então não tem necessidade que ele me mostre todos esses valores. E eu vou utilizar o comando plot para criar um gráfico do seno. Ele vai abrir uma nova janela gráfica, já com o gráfico do seno. Eu quero também criar o gráfico do cosseno, e ele faz isso na mesma janela gráfica, já que eu não solicitei uma abertura de uma nova janela, certo? Algumas coisas importantes em relação ao plot, tá? O plot, se a gente vier aqui na ajuda, ele me permite passar um único argumento, que é o da função y, do eixo das coordenadas, dois argumentos da função da variável x, que é a independente, e da y, certo? Ou ainda, ele me permite passar algumas outras informações, como espessura de linha, cor de linha, informações sobre formatação do gráfico. Nós temos duas possibilidades: fazer um código completo já com essas informações ou formatar o gráfico depois de pronto. Eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos isso. Nós já temos um gráfico pronto. Eu vou em editar propriedades da figura, tá? Na minha janela gráfica. E aí eu vou abrir essa janelinha, onde eu tenho aqui a opção Axis. Quando eu clico nela, aparecem dois componentes. No caso, eu tenho dois componentes aqui. Um que é seno e o outro que é o cosseno, certo? Se eu clicar em componentes, ele vai me mostrar se eu quero que ele seja visível ou não, certo? Quando eu clico em Polyline dentro de componentes, eu consigo mudar a cor dessa linha. Então, vamos colocar ela, por exemplo, aqui num tom de vinho, para a gente conseguir diferenciar as duas. Vamos mudar o tracejado, eu posso mudar isso para o tracejado, eu posso mudar isso para um ponto, eu posso mudar para outros tipos de traço, para que fique diferente, tá? Bem como eu posso mudar a espessura dessa linha. Eu posso colocar ela mais grossa, mais fina, isso posterior, ok? Se eu voltar lá em eixos, porque eu estou trabalhando com dois gráficos no mesmo gráfico, certo? Então, os meus eixos, o eixo x, ele vai ser o quê? Ele vai ser a variável x. Então, o texto que vai aparecer nesse eixo x é x. Quando eu faço isso, o xzinho já aparece aqui. Vejam que aqui, como é texto, é um conjunto de caracteres, e isso é importante. Ele tem que vir como um string entre aspas. Eu posso aumentar o tamanho da fonte, aqui em Font Size Color, e mudar essa cor também, tá ok? Eu posso, nesse caso nós não estamos trabalhando com gráficos 3D, tá? Então a rotação nesse caso para nós não é importante, tá certo? Aqui eu posso ainda definir os meus eixos,
tá? Eu quero que isso fique bem próximo do 5.000, tá? Então, eu posso mudar. Ah, eu quero que esse gráfico, ele venha até os 5.000 mesmo, né? Encerrando ali. Mas eu quero que ele comece no -3. Vejam que o meu gráfico aqui foi deslocado, né? Então, ele apresentou o eixo, não quer dizer que ele vai mudar o intervalo do X. Não é isso, tá? Mas ele começa a partir, então, do -3. Aqui, nosso eixo, então, ficou de 0 a 500. Para o Y, a mesma coisa. Nesse caso, nós temos um eixo variando de -1 até 1. Eu posso modificar e posso inserir. No nosso caso aqui, nós temos seno de x e cosseno de x no mesmo gráfico. Então, nós vamos inserir uma legenda ali no meu eixo que contemple isso. Eu não tenho eixo Z, mas eu posso, inclusive, incluir um título. Então, o meu título, ele aparece aqui. E da mesma maneira, a gente pode aumentar ou diminuir essa fonte, certo? Explorem as opções adicionais, façam gráficos e modifiquem esses padrões, tá certo? É importante para que vocês vejam todas as opções que vocês possuem. Aqui, por exemplo, então, eu quero ver o gráfico, eu quero ver o código do gráfico, tá certo? Então, é importante isso, a gente trabalhar e verificar essas opções que nós possuímos. Aqui, dando continuidade aos gráficos, foram criados gráficos bem simples para que vocês compreendessem isso. Mas, caso vocês queiram compreender sobre outros tipos de linhas, como inserir esses comandos no próprio comando do plot, no seu código, vocês podem trabalhar com help e as especificações que eu posso ter quanto a linhas, né, espessura, cores, tipo de tracejado, elas podem ser vistas em Line Spec, tá certo? Nós vamos fazer, então, um gráfico completo a partir de um código, tá? E vai ser importante porque nós veremos também outras informações, tá? Sobre gráficos para nós aí. E também sobre a criação de códigos. Utilizaremos comandos que já aprendemos nesta aula e em aulas anteriores. Observações importantes. Para a janela gráfica, nós já havíamos falado sobre isso, o Xset, ele seleciona qual será a janela que eu vou fazer aquele gráfico. Nesse caso, então, a minha janela gráfica, ela inicia no 0. Se eu quero que seja nessa, vai ser o 0. Senão, eu posso fazer isso aleatoriamente. Não colocou o Xset, ele vai fazer isso na ordem crescente do 0, de acordo com o que vai aparecendo no seu código. Eu tenho ainda o comando xtitle, onde eu posso definir já no meu código título, abscissa e ordenada, não precisando formatar isso posteriormente, tá? A questão de linhas de grade também são ferramentas muito importantes, tá? Eu insiro linhas de grade com o Xgrid. E eu tenho ainda o comando subplot, que ele divide a minha janela gráfica como uma matriz, e em cada ponto desse ele vai fazer um gráfico. É muito útil quando eu quero gráficos que eu preciso analisar em conjunto. E os nossos trabalhos, de uma maneira geral, nós temos variáveis que dependem umas das outras, então é importante analisar isso em conjunto. Nós vamos agora fazer a partir do SciNotes, então abram aí o nosso SciNotes para a criação de um código para fazer aquele mesmo gráfico seno e cosseno, tá? No SciNotes, gerando um código que pode ser executado e já com a formatação apropriada. Então, abram o SciNotes, ele vai aparecer dessa forma, tá? Onde você vai inserir o seu código. Tá? A primeira coisa
eu vou criar um cabeçalhozinho para o meu código. Inserindo as duas barrinhas, tudo que estiver escrito aí na frente são comentários. Significa que o Scilab não vai executar nada em relação a essa linha. Essa linha é só para o usuário compreender para que serve aquele código, tá? Então, eu posso inserir, por exemplo, aqui, código para geração de gráfico no Scilab. Lembrando que eu peço nos nossos códigos sempre para iniciar com um CLC e um clear, que nos permitem fazer o quê? O CLC limpa o console, e aí notem que eu inseri um comentário na frente desse comando para que o usuário, quando abrir, entenda o que aquele comando está fazendo. E o clear limpa a memória do Scilab. Para esse código, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir o vetor x. Então, era 0, 2 pontos, π sobre 500, que é o meu incremento, 2 pontos, 10 vezes π. Terminou, colocamos o ponto e vírgula para que ele não imprima esse vetor x no console, não é o nosso objetivo. Eu vou selecionar a janela gráfica com o Excite que eu quero. Vai ser a janela 0, certo? Vou dividir a minha janela em uma matriz 2 por 1, ou seja, 2 linhas e uma coluna. Eu quero fazer 2 gráficos, um abaixo do outro. Então, nós vamos dividir 2, 1, e aí o terceiro argumento é em qual posição eu vou colocar o meu primeiro gráfico, tá? Então, dividir numa matriz 2, 1, e na primeira posição eu vou fazer o meu gráfico do seno. A função seno é sim, certo? Além disso, neste gráfico eu quero definir uma propriedade da linha do gráfico, que é o que eu coloquei entre aspas simples R. Se vocês forem lá em Line Spec, vocês vão ver que eu estou definindo, então, que a linha deste gráfico será vermelha, certo? Que é red English. Eu ainda vou definir o título do gráfico, vou chamar ele de gráfico 1. Vou definir o texto que deve conter no eixo das abscissas e o texto que deve conter no eixo das ordenadas. O que é importante? O comando xtitle sempre precisará de 3 argumentos: título, abscissas e ordenadas. Quero omitir um deles, você precisa colocar entre colchetes vazio, certo? Mas eu preciso informar isto. Eu posso ainda, e é mais útil fazer dessa maneira, abrir e fechar as aspas sem nenhum texto dentro, ok? Além disso, eu quero que esse gráfico tenha linhas de grade, certo? Para o meu segundo gráfico, que também está na mesma janela, então o comando que está, o xset, que está na linha 5, ele não precisa ser repetido, é a mesma janela. Aqui, notem que o Scilab vai criando a numeração do seu código, e aqui, quando você coloca o cursor, ele me mostra qual é a linha e a coluna daquele código. Isso é muito importante quando nós estamos trabalhando dentro de um código, dentro de sala de aula, por exemplo, para acompanhar uma explicação, tá certo? Aqui, então, eu tenho o xgrid novamente, e eu tenho que repetir o subplot, mantendo a mesma divisão, só que modificando o ponto em que eu vou colocar o meu novo gráfico.
E aí, eu vou trabalhar com o gráfico de cosseno na cor azul. Para o título, esse eu vou deixar então sem título, certo? Só para vocês verem como é que funciona. E também com a linha de grade. Terminei o meu programa. Indiquei isso no meu código. Agora eu preciso salvar o meu arquivo. Esse arquivo será salvo com o nome gráfico. E notem que a extensão é a extensão SCE, que é de um executável. Ele está salvo, eu posso executá-lo a partir dessa teclinha executar que eu tenho aqui no meu cabeçalho. Executou, ele criou o meu gráfico, são dois gráficos, lembrem, duas posições, certo? Na primeira o gráfico do seno, na segunda o gráfico do cosseno. Ainda não gostei, Ana Maria, ainda estou achando que essa figura pode ficar melhor. Você pode vir aqui e fazer modificações, tá certo? Então, aqui no nosso primeiro gráfico, por exemplo, eu não quero que ele chegue até o 32, como tá lá. Eu quero diminuir um pouquinho, tá? Eu posso fazer isso, não tem problema. Ah, não, eu quero que ele vá exatamente até o 32. Você pode ir fazendo modificações, tá certo? Vamos deixar como estava aqui. Eu posso modificar a linha. Ah, tô achando a linha muito fininha. Vamos lá no Polyline. Posso aumentar um pouquinho aqui. Ela pode ir pro 2, por exemplo, tá certo? As modificações podem ser feitas aleatoriamente, como vocês preferirem. Eu, particularmente, gosto de fazer modificações posteriores, porque muitas vezes nós temos uma ideia sobre os gráficos que quando nós visualizamos aquele resultado, você vê que pode ser aprimorado para que visualmente isso fique mais agradável. Então, às vezes você precisa aumentar a espessura de uma linha, então faça isso depois, tá? Você pode até fazer isso no seu código, mas isso acaba te gerando um trabalho maior em termos de programação. Uma coisa importante, salvar o meu arquivo. Ao salvar o meu arquivo, aqui, notem que a extensão é .scg. O arquivo SCG, eu vou salvar ele aqui na minha área de trabalho, ele é o arquivo do gráfico para ser formatado no formato do Scilab. Isso significa que se eu quero criar uma figura, eu preciso exportar o meu gráfico, e aí sim eu tenho extensões para figuras gráficas. Mas quando eu crio uma figura, um PNG, eu não consigo mais formatar aquilo. Por que é importante a gente salvar naquele formato SCG? Porque quando eu salvo ele nesse formato, mesmo que eu feche o gráfico, eu posso voltar lá no meu console e pedir, por exemplo, para ele abrir o meu gráfico. Toda vez que eu clicar em plot, ele vai abrir o meu gráfico aqui novamente, tá? Eu sempre tenho essa janela com um gráfico já de ilustração e eu posso pedir para carregar. Se eu peço para carregar aquele gráfico nosso, que está salvo aqui no .scg, ele vai salvar. Notem que aqui embaixo a gente está com um emaranhado de informações, ele salva isso em cima do gráfico que já estava, aquele gráfico de exemplo, tá certo? Então, antes de carregar, eu preciso sempre abrir uma nova figura, que é uma janela gráfica que não tem nenhuma informação ainda. Mas a partir do momento, então, que eu carrego aquele gráfico numa nova janela, eu consigo formatá-lo novamente.
Então, quando você fizer as suas simulações, mesmo que você não vá fazer aquela formatação naquele momento, ou você quer, depois de um tempo, eu vou voltar, vou formatar, não vou fazer isso nesse momento, salve no formato SCG, tá? E posteriormente você vem em formato e aí sim exporta no formato que você quiser, ok? Nós temos então o nosso código, já está inserido na nossa apresentação para que vocês também façam em casa, certo? E o resultado do mesmo. Além disso, a indicação do caminho para a formatação de gráficos após a sua construção e o visual dessa janelinha de formatação. Nós finalizamos aqui a segunda parte da nossa aula sobre as primeiras noções do Scilab. Posteriormente, apresentaremos a manipulação de equações não lineares para sistemas de interesse, que são muito utilizados, no nosso caso, na engenharia química.